Então, boa tarde a todos, agradeço a presença de vocês. Pessoal, a gente está na nossa aula. Hoje a gente começa a nossa segunda unidade. Um pouquinho atrasado em relação ao nosso planejamento, mas é sempre possível sem nenhum grande problema, tá, pessoal? Então, a gente vai adaptando. Vocês me escutam bem? O áudio tá legal? Vou inverter aqui para evitar Tá isso. escutando bem. Pronto, então, pessoal, é o seguinte. Eu trouxe alguns assuntos para a gente conversar hoje, já fui lembrando e fui escrevendo aqui do lado, tá? Então, assim, como é semana após prova, né? Eu sempre gosto de fazer a gente conversar muito brevemente sobre a prova, passar o que seria uma espécie de sugestão de correção, né? Ou correção. Quero pedir mil desculpas a vocês, obviamente. Alguns já têm a nota, mas a maioria não tem. Então, eu comecei a corrigir já vai fazer um tempo e não consegui corrigir todos, né? E à medida que eu estou corrigindo, eu já estou digitando. Então, acredito que no mais tardar terça-feira, vocês têm todo mundo tem as notas, tá? Eu estava me programando para corrigir amanhã de manhã, mas obviamente não vai dar certo porque o cigarro está fora do ar, tá? Ele vai sair do ar agora de 5 horas, né? E vai voltar só amanhã de manhã. E eu geralmente trabalho de madrugada, então perdi essa madrugada. E o sábado geralmente é um dos dias mais produtivos para mim. Né? Mas vou ver se no domingo eu consigo corrigir o que resta das provas, ou tento tirar um tempo durante o dia, amanhã à tarde, final da tarde. Eu corrijo para vocês a prova. Então, falando sobre ela, tá? Tem algumas. Vou mostrar aqui brevemente, tá? Seria uma espécie de solucionário para ela. Vocês vão lembrar, né? Eram duas questões em uma, né? Na verdade. Tinha essa viguinha com carregamento distribuído biapoiado e tem essa viguinha carregamento distribuído e também biapoiado, mas com um balanço do lado direito, tá? Então, obviamente, era necessário fazer essa análise estrutural inicial, tá? Que era para calcular as reações de apoio, diagrama de momento fletor e o diagrama de esforço cortante, tá? Então, acredito que todo mundo fez isso aqui sem grande dificuldade. E aqui tem a solução deles via F2, caso alguém tenha feito também, tem a solução aí. A gente precisava desses dois dados, tá? Tanto esforço cortante quanto momento fletor, porque a primeira questão, né, já era relativa às energias de deformação do momento fletor e do esforço cortante. E por aí vocês têm vários caminhos a seguir, pela equação, pela integral, por esse método por meio das tabelas, né? E eu fiz aqui a solução via tabela, então vai dar 1 sobre 2 EI, vezes 364,52. Né? Obviamente, substituindo o valor do EI, a gente vai achar esse valorzinho aqui que está em amarelo, né? 0,01438, tá? Que só fiz a conta aqui no Excel, tá? Para não fazer a conta. Aqui a conta está feita aqui. Vou avaliar de acordo com... Só apagar isso aqui para vocês. Eram várias provas, né? Mas no caso de vocês só era a amarela, né? Então, fazendo a continha, vai achar essa energia de deformação pelo momento fletor da ordem de 0,014 kJ, tá? Obviamente, para ser resultado em kJ, a gente tem que ter setado os valores em kilonewton. Vou ajeitar isso. Aí a mesma coisa para o esforço cortante. Então, a integral de FV ao quadrado sobre 2GA, faz as continhas aqui. Essa continha eu acredito que está errada, porque eu lembro quando eu fiz o gabarito a primeira vez, tinha um errinho, né? Não dá 0,025, né? Dá um pouquinho diferente que está aqui no PowerPoint, né? No Excel. Então, a energia para esforço cortante essa é da ordem de 0,000303595.
bem menor, né, como a gente havia de esperar, do que a relativa ao momento fletor. Aí eu fiz aqui só uma relaçãozinha para a gente ter uma ideia, né? 40 vezes, a do momento fletor é 40 vezes maior do que a do esforço cortante. Né? E já seria justificativo o suficiente para que a gente não fizesse consideração dos dois. Aí, seguindo, né, o item C da prova, deixa eu abrir a prova, né? Estou só falando, nem abrir a prova. Deixa eu abrir aqui, só um minutinho, pessoal. Não tinha pensado em abrir a prova, vou abrir aqui direto do cigarro. Aproveitar enquanto ele está funcionando. Eu peço desculpas, pessoal, pela mensagem que eu mandei no grupo ontem, tá? Eu estava convicto, absolutamente convicto, que eu tinha passado para vocês já as tarefas da segunda unidade, né? Mas, obviamente, eu me confundi, né? Quando eu mandei a mensagem, foi no sentido meio que alertar para que ninguém deixasse para fazer o questionário tarde e tal. Mas eu nem coloquei o questionário para vocês ainda, tá? Alguém alertou no grupo, eu agradeço. Essa semana eu devo colocar todas as tarefas da segunda unidade, né? Como a prova foi adiada uma semana, eu acabei. Tudo para mim ficou adiado em uma semana na turma de vocês. Né? Professor, o senhor estava falando sobre a prova, era? Estou corrigindo aqui a prova rapidamente. Vou mostrar para vocês Ó, um pouquinho. Pode falar se quiser, Renan. não, era só para saber mesmo, para confirmar isso. O senhor já deu uma olhada nas nossas provas ou ainda vai Eu já começar? comecei a corrigir, Renan. Foi o que eu falei no início, que eu comecei a corrigir já vai fazer uns dias. Os que eu corrigi, eu já fui digitando a nota. Então, alguns de vocês já receberam a nota, né? Já devem ter recebido, já devem ter visto. Mas, assim, mais da metade ainda não recebeu. Então, vai receber nos próximos, próximos dias. Eu acredito que até terça-feira, tá bom? Beleza. Peço desculpas aí pela demora. Essa Nada, semana tem sem sido um problema não. pouquinho. Essa semana tem sido um pouquinho. Eu tô desprogramado. Vocês veem que eu gosto de ter as coisas bem certinho, né, em relação às datas, mas quando a prova adiou, eu fiquei um pouco confuso, assim. Tô meio fora de eixo. Tanto que eu achei que vocês estavam com os questionários para fazer, né? Até alertei ontem, eu estava falando agora há pouco. Aí algum de vocês avisou que não, né? Mas eu vou cadastrar todas as tarefas também nos próximos dias para vocês começarem a se organizar em relação ao semestre. E aí eu atualizo o cronograma, tá? Obviamente. O cronograma tá no branco porque só para definir essas datinhas direto, corretamente para vocês se programarem, tá? Aí vamos lá, onde é que eu estava? Estava falando sobre a prova, né? Então o item A, né? O item A e B foram esses dois, né? Energia do momento vetor, esforço cortante. Aí o item C é o deslocamento do meio do vão da viga 5, né? Que é essa vigazinha mais simples, que é a viga biapoiada, um carregamento distribuído simples. Então era só fazer a continha direta, né? Em relação ao deslocamento. Então, estou abrindo aqui. Tem que criar um estado virtual com carregamento unitário aplicado no meio, né? Que é onde eu quero calcular o deslocamento da viga. A gente encontra esse diagrama triangular, né? PAB sobre L. Está aqui o valor. Dá um momento de 0,85 virtual. E aí a gente vai fazer a integração entre esses dois momentos, real e virtual. Então dá 17,58 sobre EI, né? E substituindo o EI, né, desse problema, a conta que vai encontrar é esse valor aqui de 0,014. É só confirmar se está corretinho, né? Porque houve uma mudança na. Pronto, aqui. 0,20, né? 0014 unidades de metro, tá? Então vai dar da ordem de 1,42, 1,43 milímetros. E o deslocamento agora, né? Segundo o item seguinte, esse deslocamento aqui no ponto. No meio do vão da viga 11, né? Então, a viga 11, pessoal, é essa daqui, tá?
Aí o meio do vão dela, o vão esquerdo, né, é esse ponto intermediário, tá? Então vai ficar aqui a 2,10 do ponto A, desse ponto inicial. Então, de novo, a gente teria que criar um estado virtual, né, carregamento unitário aplicado no meio. Só que o meio aqui é um pouquinho diferente desse outro, né? Não dá para usar esse outro, porque o meio é um pouco diferente. Aí achar esse valor aqui de 1,05 de momento virtual. É a mesma coisa, calcular aquela integral, pode fazer pelo gráfico, pode fazer pela integral. As que eu abri até agora, eu vi que o pessoal está fazendo pela integral, né? Então, e as que eu abri, a maioria está com uma pequena incorreção nesse dado aqui, tá? Tem algum errinho de conta. Se não fui eu que errei, a maioria errou alguma coisinha aqui que está dando um pouquinho diferente. Não está dando esses 4,2 milímetros, tá? Ou eu posso ter errado também, mas aí eu vejo se foi eu que errei ou eu conserto assim que possível. E pronto, tá? Aí a última questão era o deslocamento na ponta, tá? Ou seja, nesse ponto aqui, nesse ponto final, o extremo do balanço. E aí a gente tem que também criar um estado virtual, que aí geraria esse momento virtual que vocês estão vendo aqui, que é um triângulo intermediário, né? O momento máximo aqui, no ponto de apoio, é um momento negativo. Esse fato dele ser negativo é importante, tá, pessoal? Porque por ele ser negativo, a gente vai encontrar um deslocamento no sentido oposto, né? Deixa eu ver se está aqui. Acho que está aqui em algum canto. Está aqui em cima. As continhas dele estão aqui, né? Deu menos 45,20, que vai dar um deslocamento da ordem de 3,6 milímetros para cima. Então a viga vai suspender, né? Naquele ponto. Aí eu pergunto a vocês, por que ela suspende, pessoal? Não é estranho isso? Vocês não acham meio estranho? O que é que vocês acham? Eu não perguntei nessa prova análise crítica, tá? Mas essa aqui é um caso importante a ser feito, tá? Por que vocês acham que essa viga sofre um deslocamento vertical para cima e não para baixo? Nesse ponto aqui, ó. Lembre que é um balanço, tá? Então, natural que a gente pensasse que o balanço fosse descer. Por que ele subiu? Nesse carregamento distribuído, não, professor, nessa outra viga aí biapoiada, que ele é bem superior a esse que está no balanço. Exatamente. Vamos ver só matematicamente o que é que acontece, né? Nas continhas que a gente faz, né? Que vocês fizeram, né? Eu estou perdido, eu estou com tanta coisa aberta aqui que eu vou sempre botando. Mas pronto, aqui. Vamos observar aqui o sinal das coisas, ó. Aqui em cima. Cadê? Eu perdi. Vou diminuir o zoom aqui para me achar, que eu estou perdido. Pronto, aqui embaixo. Aqui, ó. Esse momento que você está se referindo, Renan, é esse aqui, ó. Tá vendo? É o momento, é o trecho do momento do vão intermediário, né? Então dá esse momento de 32. A parte do balanço, ela muda, lógico, o momento, mas ela muda para esse valor de momento 7,44. Então 32 é bem maior que 7,44, né? E aqui é uma parábola, aqui é um triângulo. O virtual dele está aqui, esse negativo. Então, sendo comparado esses dois dados, obviamente, esse fator aqui, 32, ele influencia muito mais, né? 32 quando multiplicar pelo... Você até observa que ele multiplica pelas mesmas coisas, ó. Vocês observarem aqui, ó. Um terço também é um terço. 7,44 negativo, e aqui 32 pontos, o resto é igual. É 1,38 para 2, 1,38 para 2, dando ambos negativos. Então, o que troca o sinal disso aqui para ele não ficar negativo é esse valor de 32,67, ou seja, é o momento positivo desse trecho intermediário, que é gerado, como você falou, né, pelo carregamento distribuído naquele trecho. Ah, mas tem esse outro lado, que é tudo... Mas esse outro lado é muito pequeno, tá? O quanto o balanço contribui para a sua deformação é muito menor, comparativamente falando, do que o próprio deslocamento desse valor, tá? Então, é realmente por causa disso, né? Então, em função desse carregamento distribuído ser muito mais imponente, a viga vai sofrer
esse balanço vai subir, né? É bem interessante isso. É até legal fazer umas continhas para vocês verem, né? Deixa eu só puxar aqui. Vou pegar aqui. Eu devo ter esse arquivo salvo em algum canto, mas obviamente até eu achar, a gente chega na segunda-feira e não faz. Pode falar, Marcelo. Professor, Diga. no caso, aí vai para redimensionar isso, para ficar, não ficar desse jeito. Faria como? Não é o caso de redimensionar, não, sabe? Eu acredito que é até positivo. Quando você vê um balanço subindo, né? Não é um caso de preocupação, não. A maior preocupação é quando o balanço desce excessivamente. Porque, por exemplo, ali no meio ele cedeu um pouco, a ponta subiu. Se fosse um caso que acumulasse água, por exemplo, e aumentasse o peso da água no meio, não poderia prejudicar não a estrutura? Se fosse alguma coisa grande? Poderia, tá? Poderia. Mas, assim, o ato concreto que a gente está trabalhando, que é esse problema, né? É desse balanço deformado, como eu disse a você, ele não é um problema. Uhum. Não esse, entendeu? O grande problema de balanços é uma deformação excessiva positiva, né? Tipo assim, quando ele deforma excessivamente. Quando Professor, ele sobe, por que é bom? Pensa o seguinte, existe uma outra deformação que a gente chama de deformação por fluência. Naturalmente, uma peça que está em balanço, ela vai continuar deformando. Vai continuar deformando a vida toda. O concreto vai fluindo, vai andando ao longo do tempo. É capaz, tá, do fato dele ter uma deformação um pouco maior apontando para cima, fazer com que, assim, ao longo do tempo, ele fique na posição que você quer. Vamos dizer assim, reta, em vez de ficar inclinado. professor, Diga aí, Jorge. nesse caso aí, aumentaria o fator de segurança desse balanço, né? Porque ele tá apontando para cima. Em um certo modo, sim. Né? Eu não diria fator de segurança, porque a gente nem fala mais em fator de segurança, tá? Tecnicamente falando. Mas, assim, emocionalmente falando, sim. Ele seria um balanço menos deformado, né? Consequentemente, você teria mais seguro nele, tá? Eu acho que se essa pergunta vai nesse sentido, tá bom? Outra coisa que também tem que se observar, né, que são os limites de deformação, tá? A gente não tratou também nessa questão, essa prova não trata disso, tá? Mas quando vocês estiverem lá no concreto armado, vai ter os estados limites de serviço, né, de utilização, e lá vocês vão ter os parâmetros para avaliar se esse deslocamento é grande ou pequeno. Eu digo para vocês que esses são pequenos, tá? Por que são pequenos? Porque são cargas pequenas, vãos pequenos, é um probleminha de uma casinha que a gente fez no PBL que não tem nenhuma grande carga extraordinária sobre ele. Então, assim, são todas deformações de baixo valor, tá? Não tem nada de excepcional. Mas o que eu queria mesmo mostrar é isso aqui. Deixa eu só limpar essa brincadeira. Criar um novo aqui. Hoje eu fui apresentado ao novo F2, né? Que deve ser o que vocês usam, né? Porque o que eu uso é da época da... Vou falar uma palavra aqui que minha avó falar, que fica feio, né? Mas o que eu uso é bem antigo, né? Eu vou fazer esse probleminha que a gente fez na prova. Só refazer rapidinho aqui. Vamos lá, deixa eu baixar aqui o tamanho. Aqui também. Então, essa tela nova é legal por isso. Cabe botar um bocado de coisa ao mesmo tempo e cabe. Tela antiga não cabia nenhuma. Pronto, vamos fazer aqui. Deixa eu ligar aqui o grid. Mas o grid não ajuda muito. Não ajuda, nesse caso ajuda. São valores quebrados, né? Não ajuda não. Vou fazer na mão mesmo. Então vou botar 0 aqui. 4.2. Isso. E o outro é 4.2 mais 1,38. Então é 5.5.
0,58. Aí, né? Pronto, é nosso probleminha, tá, pessoal? Eu tô com... Ele tá indo para outra tela, só para me fazer raiva, cancelar. Então, vamos criar aqui o material, tá? É um material novo. O E dele é 25 GB, né? 23.000 megapascal. E a seção retangular, salvo engano. Seção retangular de 15 por 35. Vou pausar por aqui. Vocês lembram que esse aqui é o duplo, né? Esse primeiro. Geralmente eu boto o primeiro duplo, o segundo simples. Mas se não for, a gente troca já já. Aí vamos criar esses carregamentos. Um de 1482. 82. Vou pegar aqui. Ó, pronto. Se a gente só tivesse esse carregamento, ó, veja o que vai acontecer. Oh, Jesus. Tá jogando tudo para outra tela, tá? P1. É diagrama refletor, mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Como o Renan nos falou, né? O que provoca esse deslocamento vertical para cima no balanço, né? Que é inesperado. Pelo menos eu esperava. Assim, como eu não pedi crítica, não esperava não. Vocês fazem o que é necessário na prova, mas se eu tivesse pedido análise crítica, vocês tinham ficado um pouco surpresos com esse dado, né? Ah, eu não estou entendendo esse balanço suspenso, mas o balanço suspenso é por causa desse carregamento, tá? Aí se você clicar aqui, ó, esse deslocamento aqui é da ordem de 5 milímetros, tá? Observe que seria 5 milímetros se eu não tivesse o carregamento distribuído, tá? No balanço. Aí o que tem no balanço faz ele voltar para aquele valor que a gente achou aqui, que é da ordem de, acho que é 3, né? 3 a 4 milímetros. 3,6 aqui, 3,6 milímetros. Então vamos colocar agora o carregamento lá no balanço, né? Isso aqui é de quanto, criatura? 7,81. 7,81. Outro legal desse novo F2 é esse aqui, né? Fica escadinha, né? É bacana. Então agora, ó, muda, né? A configuração do diagrama agora é esse aqui. Vocês devem ter feito. Reparem que isso aqui é uma parábola, tá? Esse trecho lateral aqui continua sendo uma parábolazinha. Muito suave, mas uma parábola. Se a gente exagerar bastante aqui na escala, a gente deve enxergar isso, né? Enxerga um pouquinho a parábola. Tá? Então, tangente nula aqui no ponto, que é onde o cortante se anula, né? Cortante nula aqui, cortante máximo aqui. E é a deformada, né, da estrutura. Está aqui da ordem de 100 vezes maior, só para ficar na escala reduzida. E aqui, ó, é o 3,69 mesmo, só que negativo, né? Ou seja, está apontando para cima. O negativo, tá? Por que encontra negativo, né? Porque eu estabeleci aqui, quando eu fiz o carregamento virtual, essa carguinha apontando para baixo, tá? Por isso que ela deu negativo. Se eu tivesse jogado uma carga para cima, obviamente seria positivo, tá? E
F2, obviamente, trata como positivo, porque o F2 ele trata só os valores escalares, né? Quando é para baixo ele é negativo, aqui, ó, ele dá um deslocamento negativo, né? Menos 4,28. Então, e era o que nos interessava, né? Que era aqui no meio do vão. Não marquei, né, o meio do vão, mas tá bem por aqui, né? Pronto, é aqui. 4,20, né? Esse dado aqui. Então, 4,20 é a resposta do item D, menos 3,7 no item E e 14 o item C. Né? 14, 0,14. E aí, pessoal, a correção é bem simples. Cada item desse vale 2 pontos, né? Como eu falei para vocês antes da prova. Acertou, tira os 2. Errou alguma coisa, perde alguma coisa. Se estiver completamente errado, aí a gente vai avaliar onde foi o erro e faz os devidos descontos. Tá? Então, sim, em geral, essas provas é para ter notas boas. Não é uma prova difícil e também as condições não são favoráveis, né, para inventar nada, né? Então, fica só à disposição para vocês fazerem as provas. Alguma dúvida que vocês querem tirar em relação à prova? O que é que vocês acharam? Professor, Pode falar, Renan. na primeira unidade do senhor, a gente ainda vai ter a nota do PBL ainda, né, no caso? Vai ter a nota do PBL, para fechar a nota do PBL. Beleza. Só isso mesmo. Salvo engano, é o peso 2, né? Isso, peso 2, eu tinha ficado para ele. Que a prova de vocês foi peso 4, teve as 4 atividades, 4, 8, falta 2. O senhor vai botar a lista, né? Você disse essa semana da segunda unidade? Eu achei que já tinha colocado, tá? Mas eu tô perdido, então dá o desconto de vocês aí. Né? Professor, nesse caso vai aumentar mais uma semana, né, para entregar essa lista? Com certeza, não, com certeza. Nem precisava perguntar, tá? Ainda bem que eu não mandei no grupo. Pessoal, vocês não esqueçam de entregar a lista hoje um pouco mais cedo, senão vocês vão ficar malucos. Né? Tem lista, professor. Não tem lista, né? É igual um vídeo que eu vi de Claudio Bolsano na internet. Aí a lista não está no sistema, mas vocês já deviam estar fazendo, hein, pessoal? Foi o professor da minha esposa, esse maluco, esse cara. Que foi, professor? É uma honra, eu acredito, ter aula com o Bolsano. O cara é engraçado. O fato de vocês não terem a lista, ficar triste vocês não terem feito. Podia dizer isso pra vocês, né? Pra virar um meme também. Pessoal, vocês já entregaram a lista? É brincadeira, tá, pessoal? Realmente eu tô fora de fase. Acontece, né? Uma vez ou outra perdida. E não é efeito da vacina, tá? Antes que alguém vai querer questionar, tá? Não tem nada a ver com a vacina. Falar em vacina, eu tomei de manhãzinha com dor de cabeça. Querendo dar reação. Depende da vacina, dá sim. Eu tive muita dor local. Minha esposa tá com o braço roxo. O braço fica com uma tora roxa assim. Mas além disso, nada. Na primeira eu senti um pouco mais, né? Mas muito simples, muito. Só Não local. virou jacaré, não, né, professor? Não virei, não. Graças a Deus, não. E se virasse também não tinha problema, não. Importa não morrer, né? O objetivo desse ano é chegar no próximo ano, né? Ultimamente tem sido isso. A gente tem mudado as nossas metas. Né? Então é isso. Então, assim, deixa eu botar agora aqui o nosso cronograma, tá? Obviamente ele vai ser. Vamos construir juntos agora. Lembrando que o nosso PBL está com a entrega marcada para o dia 24, né? Vocês pediram, foi isso? Eu estou perguntando porque ficou aquela possibilidade de mudar, mas eu acho que iam querer mudar para a semana que vem. Então, assim, são 5 aulas essa unidade, são menos aulas de vídeo, né? De YouTube. Porque nessa unidade a gente acaba falando um pouquinho mais nessas aulas de Meet, né? Fala um pouco mais de conteúdo, tá? Inclusive, eu não sei qual é a disposição de vocês, se vocês preferem mais fichamentos ou menos fichamentos. Se vocês preferirem menos fichamento, pode fazer só um fichamento, tá? Mas é com vocês, tá? Vocês quem vê os critérios.
Essas aulas, essas aulas são... Deixa eu só pular aqui, tá? Não estou fazendo propaganda não, tá, pessoal? É porque quando entrou aqui foi propaganda. Então, essas aulas são Introdução ao Método das Forças, né? E o próprio Método das Forças. Vocês vão ver que essa aula é mais longa, porque o que aconteceu? Quando eu dei essa aula, eu prefiro essa aula com vocês participando, tá? Então, eu gravei com a turma no semestre suplementar, que é quando eu construo o método no jeito didático que eu gosto de fazer, tá? Eu gostaria até de fazer com vocês, mas eu até fiz nos semestres para frente, mas como assim, a turma da gente tem 37 alunos, e nas aulas eu tenho percebido uma média de 9 participantes, 10, 11. Quando tem muita gente, tem 15. Aí a aula perdeu o sentido, porque eu fazia aula junto com todo mundo participando, e justamente no semestre suplementar foi onde teve mais gente, né? A turma tinha 40 alunos, e normalmente estava todo mundo, quase todo mundo, né? Um ou outro faltava. As regras eram diferentes, né? Inclusive com câmeras abertas, vocês vão ver alguns colegas de vocês falando nas aulas. Então, aí nessa aula eu gosto de desenvolver como o método funciona, e as seguintes são as aplicações, né? Em temperatura, recalque e mola, tá? O que acontece? Dá para a gente fazer um fichamento só, mas como eu estou dizendo, depende de vocês. O que é que vocês acham? Se vocês gostam da ideia ou não curtem, melhor dividir, melhor separar. O ruim de não dividir, ser um fichamento só, é que, tipo assim, se você não entregar o fichamento, você vai ficar com falta na unidade toda, tá? Zera tudo. Né? Aí eu acredito que nem é muito bom, porque todas as faltas na unidade significam muitas faltas. Então, eu acredito que Professor, no, pode falar, Renan. no caso a gente escolheria uma dessas aulas e fazia um fichamento ou juntava tudo num só? Não, é o fichamento completo, né? Fichamento de todas as aulas. Eu uso, né? Tem a vantagem, entrego só uma vez. Não tem que fazer várias tarefas e tal. Tem a desvantagem, daquele que não entrega, cara, tipo assim, ferrou mesmo. Porque, por exemplo, na unidade 1, quem não deixou de fazer um fichamento, ficou com, acho que com, não sei quantas faltas, deixa eu olhar aqui, confirmar. Mas ficou com 12 faltas. Então, 2 vezes 12 é 24. 24 reprova, salvo engano, né? Reprova por falta, né? Aí ferrou. Né? Aí fica complicado. Eu acho que mas, e assim, não dá nem pra gente decidir aqui, né? Porque, tipo assim, vamos decidir aqui, um diz que sim, o outro, todo mundo vai junto. Aí, tipo assim, tem 25 pessoas que não estão aqui agora. 26, né? Professor, a pessoa reprova por falta? Reprova, né? Porque os fichamentos são as avaliações, são as frequências da disciplina, né? Conforme o plano da disciplina. Né? A gente não tem frequência, né? Eu não posso cobrar a frequência de vocês. Aí o fichamento são as... Não pode fazer chamada, mas passar uma atividade como valendo presença. Como assim? Eu tô dizendo, mano, como é a distância, Sim. o matemoto, não pode fazer chamada, né? Não posso. Não posso. O Mas pode fichamento é fazer. por causa disso, né? Entendi. O fichamento é a forma de eu... Não sei se vocês lembram no plano, né? Quando vocês... Na primeira aula eu devo ter falado isso. Mas mesmo que eu não tenha falado, tá, eu falei, mas no plano da disciplina tá escrito isso. Né? As aulas, os fichamentos, eles têm o intuito, né, de avaliar, não de avaliar, né, mas de marcar a frequência de vocês. Né? Eu preferia, tá? Chamada. No semestre suplementar a gente fez chamada. Foi muito mais eficiente. Até para vocês é mais eficiente. Professor, mas nesse semestre mesmo a maioria dos meus professores faz chamada. Tem mais ou menos uns 4 que faz, sabe? Faz chamada, mas não vale. Pois Né? Fica assim me perguntando, rapaz, que regra é essa? Tem professor que faz, tem professor que não faz. Não vale. Na chamada, eu posso até fazer. Se vocês quiserem, faz aqui, mas eu não posso botar em canto nenhum. Pois aí eu fico me perguntando, pessoal. Eu já falei isso em outras aulas, né? A resolução que foi construída para o semestre suplementar é o que a gente tem, né? Mas ela errou. Ela errou por bem e por mal, em alguns sentidos, tá?
Eu acho que esse é um dos principais erros, tá? Mas por que foi feito isso? Porque avaliou-se o seguinte: se eu condicionasse, marcar uma frequência num horário síncrono, eu obrigava o aluno a estar presente numa aula que ele às vezes não pode estar, por algum motivo. Ah, porque a internet falhou, porque não sei o quê. Tem vários cenários, né? Ou porque está trabalhando, ou porque isso, ou porque aquilo. E eu entendo, eu sou aluno, eu entendo. Não sou só professor, eu sou aluno. E eu entendi claramente quando eu estava assistindo aula e eu estava assistindo aula e tentando botar meu filho para dormir. Né? Eu não estava nem num canto nem no outro, estava tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas Mas, assim, assim, pode falar, se Marcelo. se fosse no período presencial, tinha que ir, né? Pois Não é. importasse o que fosse, né? Aí onde está a contra-lógica, né, Marcelo? É, Tipo assim, se fosse no presencial, a gente não teria que estar, entendeu? É então, óbvio que a gente teve que adaptar tudo, então, mas isso é uma coisa que a gente teria que ser um pouco menos permissivo. O senhor acha que isso é um dos fatores que influencia nessa baixa frequência aí nas aulas, em geral? Totalmente, totalmente, totalmente. Se você fosse obrigado a assistir aula, você assistiria. Entendeu? Se fosse obrigado, você assistiria. Por que não assistir? Ah, professor, mas eu não posso nesse horário. É porque, assim, se a gente não coloca. É questão de prioridade, não sabe? Prioridade é um negócio tão difícil. A gente sofre com prioridade. Quando a aula era presencial, todo mundo não ia para a aula, né? Ah, professor, mas não dá para eu ir. Já aconteceu alunos meus, por exemplo, trabalhando embarcado, dizer, professor, eu não vou poder assistir a sua unidade toda agora, porque eu estou embarcado agora, eu vou embarcar agora, eu vou voltar só daqui. Meu amigo, vai em paz, vai com Deus, vai na fé, a gente se ajeita depois, né? A gente conversa, vê a, vê a progressão da avaliação. Teve tanto caso possível, né? Às vezes eu era o melhor aluno. Tipo assim, ele não podia estar, mas ele, professor, vinha tirar as dúvidas depois, ia na minha sala, conversava. E tinha também o cara não estava e depois também não tinha como estar, né? Ele não estava e depois eu disse, professor, eu vou ter que trancar a disciplina porque não está dando. Eu disse, não, entendo, cara, fica de boa. É a prioridade, né? Às vezes a prioridade é botar a comida dentro de casa e essa é a prioridade, digamos, mais justa possível. E, como eu disse, eu entendo perfeitamente. Eu entendo. E é outra coisa ruim do semestre suplementar, galera. Semestre desse trabalho remoto. Quem foi meu aluno presencialmente sabe, eu quero conhecer vocês assim, bem, eu quero conhecer vocês no olho, eu quero olhar para vocês, eu sei quem você é, como é que você está, tudo bem. Mas não é por maldade, não, é porque faz parte da formação de vocês, tá? A gente compreender, né, os aspectos, como melhorar o ensino, como eu posso te ajudar mais, no sentido de como você pode aprender mais. E isso tá perdido, tá, cara? Tá perdido. Como eu brinquei, né? Eu disse, ó, se passar por vocês por aí no meio da rua, no shopping e tal, daqui a pouco tá todo mundo de volta na vida normal, né? Se eu passar por aí, vou não falar com você, pelo amor de Deus, não fique com raiva. Principalmente Renan. Renan, se você falar comigo, abrir sua voz, na hora que você falando, eu vou te reconhecer, tá? Mas fala, professor Renan. mas vai que a voz dele no, assim, presencial é diferente. Ninguém sabe, né? A voz é diferente, né? Renan, sou eu. Vou ter que dizer quem é, né, professor? Aquele que fala nas suas aulas e tal. Ou o Marcelo, né? Marcelo também. Então, assim, Eu tenho a voz bem estranha pelo celular, diferente do pois é, pessoal. eu nem gosto de ouvir minha voz, né? Eu gravei minhas aulas, eu tento assistir minhas aulas, não aguento, porque a minha voz eu achei estridente no meu ouvido, né? Ela é totalmente diferente da que eu emito, né? Que eu escuto no meu ouvido normalmente. Acho que todo mundo é desse jeito, professor. Todo É, mundo acha a voz estranha quando tá escutando a própria voz. pois é. Aí, assim, eu cheguei num limite que eu tô cansado. Eu já falei isso na primeira aula de vocês. Se vocês pegarem a gravação lá do dia 1, né? Se eu tiver deixado gravar, tá lá. Pessoal, eu tô limitado já, no sentido de... Porque, porque eu não consigo mais fazer o que eu gosto de fazer. No bom sentido, né? De ver a evolução de vocês, de ver o crescimento de vocês, de perceber o aprendizado, né? E assim, por maior que sejam os esforços que a gente tente fazer para melhorar, mas não consegue, tá? Realmente aquela coisa, chega um momento que você não consegue mais. Eu não consigo mais. E
pode ter um fator também de cansaço, né? Não ver vocês virtualmente, vocês veem que eu passo o tempo todo olhando para cá, né? Eu estou olhando para mim mesmo, né? Que é até um dos defeitos do Zoom, né? Por que eu olho para mim mesmo aqui, né? Porque todas as telas estão paradas, né? Estão estáticas. Ou são fotos de vocês. Por exemplo, a foto do Jorge é formatura, do Renan também é formatura. O Marcelo é só o M. E aí, assim, a gente vai olhar vocês e olhar para essas fotos, né? E assim, no presencial, na vida normal, a gente olha para vocês e tenta enxergar se a mensagem está sendo compreendida, tá? E assim, o remoto deixou a gente muito distante, não só fisicamente, mas deixou distante também emocionalmente. E isso é muito duro. Eu me lembro a gente olhando um pro outro, professor, os colegas aí, o professor pergunta, todo mundo entendeu? Aí os cabos olham um pro outro, aí diz que ele entendeu. Pois é, não tem mais isso, né? Mas assim, pessoal, também não adianta ficar aqui só falando lamentação para deixar vocês ainda mais tristes, né? Na sexta-feira à tarde, né? Vamos celebrar o fato de estarmos bem, estarmos vivos, com saúde. Muita gente se perdeu, né, nesse tempo, né? E, pessoal, o bom, eu acredito que muito em breve a gente vai estar junto, tá? Muito em breve mesmo. Eu acredito que a gente já vai começar o ano que vem, não totalmente presencialmente, mas sem dúvida a universidade vai estar cheia, tá? A gente vai se encontrar por lá. Quem for daqui do Mossoró, né? Obviamente. Quem for de outros campos aí, quando passar por Professor, Mossoró, dá um alô. Vou mudar pra Mossoró, porque eu não aguento mais reader. Diga aí, Marcelo. no caso desse negócio de parcialmente, como é que vai ser isso? Vai começar à distância, depois vai voltar no presencial aos poucos? É assim, cara. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu tive uma conversa muito breve com um gestor da universidade, um gestor alto, e o que eu recaptei dele é o seguinte: quando eu fui pegar o computador, né? Eu fui lá e encontrei com ele lá no centro de engenharias. A leitura que se tem atual é que, por exemplo, existe muita disciplina que está represada. Não sei se vocês sabem, tem disciplinas que não foram ministradas nesse período, os laboratórios, especificamente, né? Não sei se tem algum caso de vocês aí, se vocês puderem relatar, para saber se é verdade ou não, me confirmem, né? Como eu não dou aula de laboratório, eu não sei, né? Mas aulas de laboratório foram represadas nesse período. E essas aí serão prioridade zero. Então, sim, aula de laboratório vai ter que ter. Então, vai ser presencial. Seja de qualquer curso, né? CIT e tal. Aí vai. Turmas pequenas deve ser presencialmente também. Todas as turmas que você tiver uma quantidade pequena de aluno e a gente conseguir no espaço físico fazer a separação, aquela separação física, né? Organizar. Aí fica o conceito, o que é turma pequena, tá? O número que eles me deram lá, nessa conversa informal, foi de 20. Tipo assim, não, turmas menores que 20 alunos, a gente consegue, nos espaços físicos que a gente já tem, fazer a separação, o distanciamento, né? Distanciamento social. Que eu acredito, de certa forma, é importante, mas é meio que bobagemzinha, tá? Eu acho que a gente mais importante que o distanciamento é a conscientização. Tem que conscientizar, olha, é o seguinte, a gente vai estar com padrões sanitários diferentes. Se você está doente, se você está com uma rinite alérgica, não vá. Fique em casa, receba as atividades depois. Se Então você não tem vou não. Não, eu também tenho rinite alérgica, tá? Só para dizer assim. Eu quero dizer assim, a gente vai ter que criar novos padrões de comportamento sanitário, tá? A gente não pode pensar que vai voltar e vai ser do jeito que era antigamente. A gente vai ter que começar, tipo assim, se higienizar mais, usar máscara sim, por que não? É um ambiente que é próprio. Porque a gente já percebe, né? Quando eu estou saindo agora para o supermercado ou para algum outro momento, eu já estou saindo um pouco mais também, não tô mais 200% isolado. Já vem gente para minha casa também, recentemente. A gente já percebe um certo relaxamento, né? As pessoas já não estão diminuindo o uso de máscara. Eu moro num condomínio, eu percebo que as pessoas vão para as áreas comuns já não usam máscara. Eu disse, rapaz, isso eu acho que é errado. A gente tem que, eu acho que antes mesmo de se pensar em um número de dizer assim, ó, menor que tanto vai para a sala de aula, acho que a gente tem que dizer assim, campanha de conscientização. Eu sou de uma época, galera, vocês
vocês vão achar que eu sou velho, porque eu vivo brincando com essa piada, mas eu sou de uma época que quando eu fui para a faculdade, e isso é bem real, não estou contando piada, né, nem historinha, e começaram a fazer umas campanhas que era de economia de energia, tá? Vocês fazem correlação depois. Porque o Brasil entrou numa fase de apagão. Tá faltando energia, né? Mau planejamento e tal. Então vocês vão saber que eu sou já meio velho. Tá bem perto de acontecer de novo, viu, professor? Isso aí. Pois é, pois é. E aí houve uma campanha de conscientização. Porque o que era antigamente? Eu fiz Universidade Federal que nem vocês, tá? A gente entrava nas salas de aula, deixava tudo ligado, ventilador, luz, ia-se embora e paciência. Houve uma campanha de conscientização que assim, não se via mais. Era cultural. A gente aprendeu culturalmente assim, olha, o espaço gasta energia, eu só vou ligar a luz quando for usar. Eu só vou ligar o ventilador aquele que eu estiver usando. Se a sala que for gigante tiver 3 ventiladores, só vou ligar aquele ventilador. Então a gente conscientizou. Então a gente tem que conscientizar, e eu acho que isso vai demorar a ser feito. Se for feito, acho que nem vai ser feito direito, porque a gente só fica trabalhando. O que é que eu tenho que comprar para voltar ao presencial? Vou ter que comprar máscara, vou ter que comprar acrílico, vou ter que comprar. E eu acho que mais que isso, a conscientização é mais importante, tá? Por que eu digo isso? No serviço privado se faz isso com mais consciência. Né? No público é bem difícil, porque as pessoas precisa comprar isso, porque se não comprar aquilo, se não tiver EPI. Eu acho importante o EPI, mas antes do EPI, a cabeça tem que estar preparada. Tá? Até porque, professor, não adianta estar todo mundo dentro da sala de máscara e quando sair, todo mundo ir lá no CC comer sem máscara. Exatamente. Não adianta de nada. Exatamente. Não adianta estar todo mundo de máscara e quando sair, todo mundo segurar o corrimão e cada um esfregar sua mão suja e todo mundo espalhar o vírus entre si. Aí, quer dizer, às vezes são situações... Não adianta estar todo mundo de máscara e quando for tocar para sair, todo mundo se aglomerar na saída e sair se empurrando e tal. Que nem jogando o jogo do Mineirão, né? Então, vamos fazer um evento teste aqui, vamos liberar geral e ver o que acontece. Então não dá certo, a gente tem que fazer as coisas com um certo ordenamento e principal, conscientização. Sem conscientização não dá. E aí, nesse contexto, né, eu acredito que 20.2, 21.2 a gente vai ser nesse esquema, tá? Já vai ter muita aula presencial, ainda vai ter aula remota, isso eu não tenho dúvida. Eu acho que o remoto, de certa forma, vai ser usado de forma indireta, né? E assim, existe outro aspecto também, tá, pessoal? Que a gente tem que entender o que vai acontecer até lá. E é bom que o semestre vai começar só em janeiro, que até lá a gente vai entender. Como vai estar as curvas de casos, né? Se acontecer como na Inglaterra, que a variante Delta explodiu, mas depois caiu rápido e sem resquícios de morte, eu acredito que pode até ser que chegue lá em janeiro e diga assim, não, vai ser totalmente presencial, porque não tem mais casos. Se não tiver mais casos, pessoal, volta presencial mesmo. Não tem mais caso. Vai ficar se isolando porque já está fazendo tudo mesmo. Externamente a gente já está indo para o shopping. Externamente a gente já está indo para o comércio. Externamente a gente já está fazendo tudo que já fazia antes. Só a faculdade e as escolas públicas vão ficar fechadas, né? Não tem sentido. Na minha visão, não tem sentido. Que devia ser o inverso, né? A Alemanha fez isso, né? A Alemanha fechou tudo, logo no início, fechou de verdade, não como o Brasil. Quando ela reabriu a primeira vez, depois da primeira onda, ela fez o seguinte, ó, a gente fecha tudo. As escolas não fecham mais. Escola, universidade, o que for necessário vai ser presencial. O que não era necessário, eles ainda estão remotos até hoje, mas o que não é necessário. Mas já voltando, né, de alguma forma. E, principalmente, vacinação, né? Aí é outra briga, né? Que eu acredito que aqui a gente sai na frente, né? Embora existam pessoas que brigam para não se vacinar no Brasil, eu acho que isso aqui pelo menos o que eu percebo é que é exceção, tá? Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, quando metade da população continua brigando contra a vacina. Não sei porquê, né? Se o jumento mó já se vacinou lá, então vacinou e está escondido, né? E nem ele conversa mais. Quando eu falo jumento mó, era o presidente americano, tá? Aquele cabelo assim, não sei o quê. O cara ia pra TV para dizer que o cara não se vacinar, mas o escondido lá foi lá e tomou a dele, né? Aí hoje ele tenta convencer os
os apoiadores a se vacinar, eles não querem mais porque eles já estão mais fiéis do que a... Então é isso. Deixa eu voltar aqui para a nossa aula, senão a gente passa meia hora só dialogando. O que mais? Pronto, então era isso que eu queria saber de vocês. Não saber de vocês, mas a gente junto construir esses prazos, tá? Eu acho que um prazo interessante para essa primeira lista e questionário seria nessa semana, na semana do PBL, né? Que é a entrega do PBL. Ou então nessa semana aqui, ó. Eu poderia deixar na semana do dia 1º de outubro, que termina no dia 1º de outubro, né, nossa aula. Seria um questionário nesse dia, outro nesse outro. E aí a prova de vocês ia ficar, né? Se tiver prova, vai ficar aqui nessa semana 13, né? A P2, né? E aí os fichamentos devem ser 2 também, né? A gente faz um fichamento nessa semana aqui e outro nessa semana 15. Mas o fichamento, pessoal, eu queria antecipar, sabe? Porque o fichamento é assistir aula, tá? Por que eu gostaria de antecipar? Porque é sinal que vocês assistiram às aulas. Ou pelo menos eu obriguei vocês a escreverem sobre a aula, né? De alguma forma. Não, mas fazer esse fechamento tão tranquilo, até porque as aulas não são tão compridas. Nas aulas são curtas. A única aula comprida realmente é essa 12, eu acho. Era uma aula de 50 minutos. As outras são aulas curtinhas. Eu lembro que foram aulas curtinhas que eu só falei da teoria, muito brevemente, né? Porque assim, se vocês assistem a aula, eu tenho mais... A gente chega no dia de hoje, né, no dia da aula presencial, a gente faz exercício mais rápido. Né? Faz só exercício. Eu acho que seria mais interessante a gente usar melhor o nosso tempo aqui com exercícios, né? Na semana 9, 10, 11 e 12. Na 9 a gente faz método das forças, na 10 faz temperatura, na 11 faz recalque, na 12 faz mola. Pelo menos um exercício de cada. Que aí são exercícios da lista. A lista tem, salvo engano, 13 questões. Se a gente fez 4 menos 13, vocês ficam com a diferença, né? Lógico que não dá para fazer todo o exercício, né, na aula, mas faz pelo menos uma parte que direciona vocês e ajuda. Né? E agora vocês têm um monitor, né? Eu espero que vocês também usem do monitor, que ele ajuda também na questão da resolução dos exercícios, né? Com gabarito e tal. Eu já fez na primeira unidade de gabarito para vocês, já é uma grande vantagem, me ajuda muito. Então acho que a gente vai ficar mais ou menos assim, as nossas datas. Outra coisa Pronto, acho que é isso. Pronto, para terminar a aula de hoje, vamos falar sobre o PBL, tá? Eu conversei com o Júnior, tá? Que é o cliente. E, cara, o Júnior, não sei se vocês perceberam, né? Pelo menos a visão que eu tenho do Júnior é de um cara bem para frente, em termos Ele é um cliente que não é um cliente bem ligado nas coisas. Aí eu fui falar para ele a questão dos 2 pavimentos, né? Júnior, você respondeu no questionário que queria uma casa de 1 pavimento, mas eu tinha falado para você que era para ser de 2. Logo quando eu convidei ele lá, muito tempo atrás, eu tinha explicado a ele que era de 2 por causa da disciplina e tal, dos conceitos que a gente acaba trabalhando, que era importante. Aí, veja o que o Júnior me traz, tá? Para me fazer raiva e felicidade ao mesmo tempo, né? Ele disse, Raimundo. Ele me chama de Raimundo, né? Porque a gente é amigo de escola, tá? Raimundo, você não pensou em fazer modulado, não? Aí ele pegou e me jogou no chão e pisou, né? Como assim, Júnior? Cara, pense o seguinte, pode ser uma casa de 2 pavimentos, mas que ela pode ser pensada em 2 etapas. Aí ele fez uma coisa que eu já fiz num projeto. Quando ele falou isso, eu disse, realmente eu já fiz um projeto assim. Eu já tive um cliente que falou assim, Raimundo, eu queria fazer isso. Só que eu não tenho dinheiro para isso. Eu só tenho dinheiro para isso. Mas eu queria preparar de um jeito que quando eu fosse fazer, tipo assim, quando a minha família evoluir,
eu podia fazer essa parte aqui. E aí eu olhei assim, foi um desafio para mim fazer esse projeto. Porque eu fiz era um projeto que eram dois, na verdade. Era um projeto assim, numa casa pequena, simples, mas que num segundo momento ela iria virar a casa que o cara queria quando a família dele crescesse. Mas assim, foi um desafio muito legal. Eu aprendi bastante, porque eu projetei 2 vezes em um. Aí eu brinquei com eles. Rapaz, a ideia é genial, mas você vai fazer com que os caras trabalhem dobrado, né? Porque realmente é um trabalho dobrado. Você vai ter que planejar, como se estivesse planejando dois projetos, dois em um, né? E aí eu trago isso para vocês para a gente discutir isso, né? Fazer uma tempestade mesmo em cima disso. O que é que vocês acham dessa ideia? Eu não sei se tem representante de cada um dos grupos aqui agora. Se tiver, vamos conversar sobre isso, né? Botar na mesa. Porque a partir daí a gente chega numa definição, né? Professor, professor, é, o, o que seria isso em si? A gente planejaria, por exemplo, o térreo e depois um primeiro andar para esse projeto? Como é que o cliente falou, assim, para o senhor? Tem como detalhar mais? Pronto, eu vou usar um exemplo de um outro projeto que eu fiz, que é esse na prática, que eu falei agora há pouco. O cara faz o seguinte, ó, cara, eu só consigo construir agora um quarto e o banheiro social. É uma casa pequena com um quarto e um banheiro social só. Mas ele disse, eu quero ter filhos no futuro, mas pensa esse projeto de um jeito que eu tenha a possibilidade desse quarto virar uma suíte e eu fazer um segundo quarto, né? No caso, como a gente está questionando o fato de ser um ou dois pavimentos, a ideia é o seguinte, é você conseguir fazer um pavimento térreo, que ele pode ser construído de um modo tal, que ele já serve para a família nesse momento, tá entendendo? E que numa adaptação, o que é que eu digo uma adaptação? No segundo momento, o cara vai lá e constrói o segundo pavimento, né? Ou seja, a estrutura foi construída e pensada para 2 pavimentos. Só que ele só executou o primeiro pavimento, deixou as esperas, né? A gente deixa as esperas de aço, né? Para fazer a ligação. E aí, no segundo momento, quando ele for construir a segunda parte, ele muda a casa dele. A casa muda, porque o que é mudar, por exemplo? O que é uma casa pronta no primeiro pavimento, né? Vamos supor aqui, um desenho bobinho. Mas eu vou fazer um desenho da casa da minha avó, lá da infância. É mais ou menos assim, na época da minha avó, né? Na época de alpendre, tá? A gente transforma alpendre em áreazinha. Então tem uma área, sala, cozinha e banheiro e um quarto aqui. A ideia é basicamente isso, uma despensa, né? Fazer só uma separação para ter uma cozinha separada aqui. Uma ideia bobinha assim, fazendo bem por cima, tá? Então a área da frente, que é onde a gente dorme de rede, quarto, banheiro social, né? Obviamente, não dá para ser suíte, salas, né? E cozinha e despensa. Um exemplo, tá? Não precisa ser esse o projeto, não. Só que no segundo momento o cara pensa o seguinte, eu preciso de outra coisa. Então, assim, você pode adaptar para que aquilo que era um quarto passe a ser um escritório, ou ele passa a ser a sala, ou inverte, entendeu? Por isso que dá um trabalho dobrado. Tá entendendo por que do trabalho dobrado? Porque você faz um projeto que vai ser isso agora, mas no segundo momento, quando você construir o primeiro pavimento, porque o que acontece? Em geral, não tem quartos nessas casas duplex. Não é comum ter quarto. É para ser tipo adaptável, né, professor? Isso, exatamente. Ele vai ser adaptado. Como a gente adapta? Aí de acordo com as necessidades do cliente. Todo aquele questionário já deu a ideia de vocês de como ele pensa, o que ele quer, o que é que ele precisa, entendeu? Só que aí é questão. Às vezes o que ele quer, o que ele pode, o que ele precisa, diferem um pouquinho, tá? Mas é uma possibilidade, tá? Foi até da ideia, não foi ideia minha, só para dizer assim, a autoria da ideia foi deles. Rapaz, e se, né? E se? O que é que eu sugiro a vocês? Em relação a isso, é discutir. E é uma discutir agora. Por isso que eu achei interessante que tivesse alguém, pelo menos, de cada grupo para discutir isso. Porque eu vou deixar, como sempre o PBL deixou, vocês livres, tá bom? Livres. Se vocês me chegarem com um projeto de um pavimento, eu vou ficar feliz. Se vocês chegarem com 2 pavimentos, eu vou ficar feliz. Se vocês chegarem com essa ideia, que foi, como eu disse, uma ideia do cliente, tá? Não foi minha.
Foi uma ideia que, inclusive, eu considero muito boa, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Se eu fosse o cliente hoje, né, eu acharia interessante essa visão, porque... E eu falo isso em termos econômicos, tá? Em termos econômicos. Porque é bem mais barato construir uma casa de um pavimento, mesmo que seja menor, mas que ela vai ser futuramente uma casa maior. Aí você vai dizer, não, mas vai gastar com muita espera e tal. Vai gastar com a espera, é óbvio que vai. Mas é uma preparação para uma evolução, né, do patrimonial, para uma evolução familiar, que é possível, entendeu? Professor, Diga aí, Tom. é porque no final das contas, né, a gente teria que realmente construir um projeto de 2 pavimentos, né? Só que já só construindo já uma possível reforma, né? Construindo a primeira parte para uma posterior reforma, que aí sim era o projeto de 2 pavimentos. Eu acho que a maior dificuldade em si, já que a gente já estava se programando para construir, para projetar algo em 2 pavimentos, é só nessa parte inicial de concepção. A concepção agora vai ter esses dados que o senhor está passando para a gente, de que primeiro vai ser construído embaixo, então a gente tem que pensar novamente a disposição dos locais e também colocar ambientes na parte de baixo, né, que vão servir a família, tem que servir a família e que no futuro esses espaços possam ser transformados. Então, assim, de fato, a alteração nesses dados que o senhor está passando para a gente só vai alterar nessa parte de concepção, né? Porque estruturalmente a gente já vai ter que preparar o projeto para receber 2 pavimentos. Mas, assim, entenda que essa concepção é como se fosse 2 concepções, né? Você concebe uma ideia, né, para um uso temporário, mas pode ser prolongado, e o cara desiste, né, no tempo. Ele desistiu. Não. E as coisas da vida acontecem, às vezes a gente faz desistir, né? Mas já seria uma residência completa, né? Fiquem absolutamente, como eu sempre digo, o PBL é tela branca, tá? Essa nova variável colocada, e eu não ter respondido no particular, Ítalo, quando você fez a pergunta, foi porque eu queria falar com todo mundo sobre isso hoje, tá? Porque se eu respondesse para vocês só isso, talvez você poderia gerar um ruído. Não, tudo bem, professor. Eu queria falar para todo mundo. O Ítalo perguntou essa semana para mim sobre a definição, que eu fiquei devendo de dar para vocês, né? E aí foi quando eu entrei em contato com o Júnior. Foi depois dessa conversa, você conversou comigo, eu fui lá ao Júnior, conversei e ele trouxe essa ideia. Assim, pessoal, não se sintam angustiados, porque eu acho que a ideia do PBL é dar para vocês essa sensação de poder de projeção. E acertar ou errar é o menor dos problemas, tá? Acho que o melhor é vocês se colocarem na condição de aprendizado e de desafio. Tá? Professor, eu posso dar só uma opinião? Pode, claro, deve. Em relação à ideia do cliente. O senhor da mecânica das estruturas 1 e 2, o senhor podia dividir o PBL, tipo, na mecânica das estruturas 1, a pessoa faz a concepção da parte de baixo, entendeu? E na mecânica 2, fazer os cálculos, entendeu? Dos vigamentos e a parte superior. Dividir o PBL do jeito que o senhor está falando, nas 2 disciplinas, entendeu? Uhum. Eu já pensei, Jorge, em fazer o PBL mais longo, né? Que é um PBL de 1 ano, nesse caso, né? Ele vai nascer, esse PBL, tá? A sua ideia é muito boa, ele vai nascer um dia. E eu acho que está bem perto de nascer, tá? Até porque, não só o PBL, tá? A gente, na revisão do curso civil, do PPC, a gente implantou Implantou não, está implantando, porque está em processo de gestação, não nasceu, pode não nascer, não nasceu, né? Que são disciplinas que a gente chama de PITEC, tá? São projetos interdisciplinares. Estes projetos interdisciplinares, são PITECs, mas eu percebo eles como sendo um super PBL, vamos dizer assim.
de cada semestre, do sétimo até o nono, sétimo, oitavo e nono período, cada um tem um projeto interdisciplinar, e ele vai colocar os alunos que são envolvidos nas disciplinas do semestre, né, em situações de reais, tá? Como essa, tá? Reais e simuladas, obviamente. Né? São reais, mas são também obviamente simuladas, né? E assim, a ideia do PBL em 2 semestres ajuda porque mais tempo para trabalhar, né? Vocês vão trabalhar no PBL esse semestre, já estão, né? Já trabalhou várias semanas, pelo menos conversando aqui. Eu acho que os grupos individualmente devem ter pelo menos alguma reunião para também tratar os projetos. Mas é curto, né? O período é bem curto. Se ficasse 1 ano, seria bem mais interessante. Tá? Mas vamos ver. Cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acredito que eu também só vou ter mais animação para fazer isso quando for presencial, tá? Remotamente, não. Eu já. Não sei se eu falei isso na primeira aula, mas o meu projeto nesse semestre era não ter PBL, tá? Não queria mais porque. Porque, assim, é muito legal, mas chega uma hora que o remoto também está matando isso, tá? Porque o projeto no presencial, a gente toda semana sentava ali pessoalmente numa mesinha redonda dentro de cada grupo e eu vinha aí, como é que tá o grupo tal? Aí, não, a gente fez isso, pensou isso, isso não tem mais. Essa perda também é o distanciamento que eu falei no início da aula. Né? É o distanciamento que vai deixando as coisas mais difíceis. E assim, eu também falei para vocês, né? Contando uma conversa nova, que o que eu queria do PBL é que vocês não chegassem na última semana e fizessem na última semana. Eu queria que vocês fossem construindo ao longo do tempo. Né? E eu acho que isso foi feito, tá? Porque foi feita entrevista lá no passado, a gente teve reuniões lá no passado com o cliente. Por mais que eu acredito que um grupo ou outro pode não ter feito nenhum rascunho no papel, mas eu acho que vocês, pelo menos na cabeça, já tem alguma coisa construída, né? Pensada. E repito, o PBL, a melhor coisa que tem é você se desafiar. Tipo assim, sair da zona de conforto. Sair daquele pensamento que eu só tenho que fazer, resolver do exercício, fazer isso, fazer aquilo. Não, tem um problema real na minha frente e eu posso ajudar a resolver, tá? Professor, Diga aí, Renan. ainda sobre o PBL, o senhor disse que ia querer receber uma lista com os macromateriais, né, num relatóriozinho. Professor, aí nesses macromateriais a gente fala de quê? É o quê que a gente diz? Por exemplo, eu estou usando ferro, não sei, sei quanta bitola tal. Não, isso aí você vai dimensionar. O que é que você vai definir? Ó? Que tipo de alvenaria você vai usar? Que tipo de tijolo, traduzindo, né? Tijolo vai ser esse ou aquele? Que tipo de revestimento você vai usar? Gesso? Argamassa de cimento? Que tipo de esquadria você vai usar? Alumínio? Madeira? Ferro? É basicamente isso, cara. São essas definições que vão impactar no carregamento da estrutura. Que tipo de forro eu vou usar? Que tipo de madeiramento eu vou usar? Que tipo de telha eu vou usar? Todos esses influenciam em algumas cargas importantes para do pré-dimensionamento, tá bom? Beleza, professor. Obviamente a bitola você vai dimensionar em algum momento, né? Certo. Exemplo, Isso é a segunda unidade, né? Acredito, PBL 2 e 3. Não, você vai dimensionar em concreto mesmo. Sim, em concreto? Na 2 e 3. Porque nossa disciplina, como é de análise estrutural, né? A gente vai até análise estrutural só. Eu não boto vocês para. Até dá para fazer, tá? Mas eu não faço isso não, porque senão eu vou sacanear com o professor lá na frente, né? Professor dimensionar, né? Eu não sou professor de estruturas de concreto ou estruturas de aço, tá? Outra definição, vai ser de concreto, vai ser de aço, entendeu? Vai ser de madeira, a parte estrutural. Macromaterial é isso, tá? Entendi, professor. Obrigado. Mas é interessante a pergunta, porque tipo, já teve casos de PBL que fizeram um detalhamento muito preciso de todos os materiais, né? E desde o mais simples até o acabamento, vamos assim dizer. Porque como é livre, né? Então fica bem à vontade. Mas os macros que eu falo, que são as necessidades de input para a unidade 2, são esses, né? Que vão influenciar na estrutura. E aí, pessoal, a gente fica por aqui?
Mais alguma coisa? Hoje eu tô cheio Eu de acho, dúvidas. professor, que essa questão dessa decisão a gente deve conversar nos grupos, né, e ver o que todo mundo acha, para trazer um posicionamento, até no próprio grupo lá com o Pode ser. cliente Isso. do time. Uhum. Tranquilo. É bom que seja lá. O time tal decidiu fazer a casa de 2 pavimentos, o time tal decidiu fazer de um pavimento, o time tal decidiu fazer modular. O que for feito já. Seria interessante que houvesse uma divisão. São 6 grupos. Se 2 grupos fizessem modular, 2 grupos fizessem assim, mas fiquem à vontade. Interessante do jeito. É como se tivesse. A competição teria categorias diferentes, né, na competição. Aí o cliente ia ficar mais feliz ainda, porque ia ficar mais em dúvida ainda também no final. O que é que eu faço? Gosta de todos, né? Querer fazer os 6. Né? Vê que o sol tá chegando na minha cara agora. Pois bem, pessoal, hoje a gente fica por aqui. Eu não passei nem lista para vocês ainda, não vou passar, é óbvio, né? Peço que vocês assistam às aulas essa semana, se possível, pelo menos até a aula 2. E a gente vai disponibilizar a lista e os fichamentos no sistema para vocês começarem a se planejar, né? E a prova, tá? Corrigir a prova também. Se Deus quiser, todo mundo tirar 10, né, professor? Tirar 10 todo mundo não tem, não, mas tirar todo mundo tá boa, tá tranquilo. 10 todo mundo nunca aconteceu. Né? Nem vai acontecer, acho que é estatisticamente improvável. Mas vão ter muitos 10 sim, com certeza. Já teve, né? Entre os que eu corrigi, já teve alguns. Pois valeu, pessoal. Um abração, bom final de semana para todos. E a gente vai conversando aí, tá bom, no grupo. É só parar aqui a gravação e ainda fico com vocês mais um tempinho. Botar